Então, pessoal, hoje a gente vai, então, discutir um pouco sobre fractais. De novo, eu estou usando uma aula que a Tatiana preparou, e essa aula é antiga, né? Está aqui 2010, tem 10 anos já, 12 anos, mas ela achou todas as figuras bonitinhas, então a gente vai seguir com elas, né? Então, a gente já discutiu um pouco na aula passada sobre fractais, né? Eu acho que o conjunto de Mandelbrot, e Mandelbrot é uma pessoa que estudou bastante fractais, né? Então, uma definição é essa aqui, uma forma geométrica complexa que pode ser subdividida em partes, né? Onde cada parte é a cópia reduzida do todo, né? Então, embutida nessa definição está, né, a ideia de autossimilaridade, que a gente vai discutir um pouquinho mais, e dentro da matemática, uma forma de pensar em fractais é um conjunto de pontos cuja dimensão fractal excede a dimensão topológica, e a gente também vai discutir isso agora, né? Então, a ideia de autossimilaridade, né, a gente mostra aqui nesse fractal regular, né, e na aula passada a gente já falou disso, né, dos fractais regulares e dos irregulares, né, a ideia de que cada parte é igual ao todo. Então, aqui a gente usa como exemplo o triângulo de Sierpinski, né? Se a gente pega aqui esse pedaço, ele é igual ao todo, né? Então, eles possuem essa propriedade de invariância por escala. Essa é uma das coisas que mais define os fractais, né? Então, os fractais podem ser regulares, né? Ou, né, podem ser irregulares. Então, aqui tem o conjunto de Mandelbrot, né? Que, como eu tinha falado, é um dos conjuntos famosos. E, né, couve-flor, aqui não é couve-flor, não sei se isso aqui é uma couve-flor ou é outra coisa, mas aqui uma folha, cada veio desse, né? Aqui a Tatiana ressaltou esse pedaço e aqui os pedaços menores, né? A ideia de autossimilaridade, de invariância por escala. Aqui um pedaço de, acho que gelo ou uma coisa semelhante, né? Então, a ideia de autossimilaridade, ela também pode ser estatística, né? Onde as partes se parecem com o todo, como acontece num fractal aleatório. Então, né, estatisticamente, a parte é igual ao todo e não cada pedaço. E aqui, né, montanha, cachoeira, né? Então esse pedaço parece com o todo, né? Relevo também, é bem estudado isso, né? Então, a gente tem nessas formas produzidas pelo homem, né, dentro da geometria euclidiana, linhas, planos, esferas, cilindros, a gente, né, já discutiu isso na aula passada, que elas pertencem a uma dimensão inteira. Uma dimensão, se for uma linha, plano, duas, e objetos, né, compactos em 3 dimensões. Então, é um conceito que é bastante intuitivo, né, e que eu acho que todo mundo tem desde o ensino fundamental, né, 1, 2, 3 dimensões. É uma coisa intuitiva. Mas a gente, né, sabe que se a gente tem aqui ND, onde N é um número que define univocamente a dimensão. Então, 1D é uma linha, um círculo, uma curva, 2D um plano, uma superfície da esfera, né? A gente tem essa ideia bastante intuitiva. E, como a gente discutiu rápido na aula passada, né, o tamanho do sistema ou a massa, então, né, voltando àquela pergunta que o Pedro tinha feito, né, a gente aqui pode ligar o tamanho com a massa, né, pensando que a gente tem uma densidade superficial, por exemplo, de massa, né? Então, como que o tamanho varia com a dimensão linear? Então, aqui, se a gente tem um quadrado de lado L, né, a área do quadrado é L ao quadrado, se aqui eu dobro o tamanho, né, a área não fica multiplicada por 2, fica multiplicado por 4. Então, a gente vê aqui que quando L vai com 2 elevado a N, L0, que é o que a gente está fazendo aqui, né, esse aumento, a massa vai com 2 elevado a 2N, M0, né?
Então, com isso, a gente pode, né, definir a dimensão fractal como a gente fez na aula passada, né? A gente vê aqui que a massa vai com L elevado a D, e aqui D a gente pode definir, né, fazendo log de M sobre log de L, e a gente vê que D é igual a 2. Então, nesse caso, né, que é o nosso caso conhecido de uma coisa no plano, né, a dimensão é 2. E aqui a gente pode ver, no próximo slide, né, exemplos de dimensão fractal. Então, aqui, né, nessa coluna aqui da esquerda, que a gente tem o triângulo de Sierpinski, a gente começa aqui, né, com um triângulo cheio. Então, eu vou dizer que esse meu lado aqui é L0 e essa minha massa aqui é M0. E aí eu dou o segundo passo, que é pegar esse triângulo, né, dobrar o lado e subtrair aqui o triângulo da parte central. Então, eu vejo que o meu lado é 2 e a minha massa aqui é 3, porque agora eu tenho 3 triângulos iguais ao inicial. Aí, no próximo passo aqui, eu dobro de novo o lado, né? E aí, aqui de cada triângulo novo que eu fiz, eu tiro o triângulo central. Então, se a gente contar, né, o número de triângulos aqui, a gente vai ver que a gente tem 9 triângulos e o meu lado agora é 4L0. Então, se o meu L vai com 2 elevado a N L0, que aqui é 4L0, a minha massa foi com 3 elevado a N, né, que é 9M0. E daqui eu tiro que a dimensão fractal, então, desse triângulo é log de 3 sobre log de 2, né, que não é um número inteiro. Então, essa aqui é a dimensão fractal do triângulo de Sierpinski. Aqui tem outros objetos cuja dimensão fractal é bem conhecida, né? Esse primeiro é o conjunto de Cantor, né, que também é bem simples. A gente tem aqui um lado L0, né, uma linha de comprimento L0, e a gente atribui a ela a massa M0. Aí aqui a gente vai subtrair o terço central, né? Então aqui a gente tem 3L0, aqui, né, a figura ficou fora de escala, né? É como se eu tivesse feito 3 dessa linha aqui subtraída do meio, então o comprimento aqui é 3L0, mas a massa é 2M0, e aqui de novo, né, eu multiplico por 3 e subtraio a massa central. E aí, fazendo isso, a gente tem que a dimensão fractal é log de 2 sobre log de 3. E aqui, a famosa curva de Koch, né, que aqui, em vez de subtrair o pedaço central, a gente faz essa adição aqui, substitui a linha reta aqui pelo outro pedaço do triângulo, né, que a gente subtrai a linha de baixo e coloca aqui o triângulo. E aí vai fazendo isso sistematicamente, fica aqui com a dimensão fractal log de 4 dividido por log de 3. Né? Então, nesses casos, a gente consegue calcular a dimensão fractal analisando a forma como o fractal é gerado. Mas a gente pode fazer isso numericamente, né? Então, em geral, para calcular a dimensão fractal de um fractal não determinístico, né? De novo, quando é determinístico, a gente pode analisar como a gente fez no slide anterior. O que a gente vai fazer é posicionar N caixas de tamanho L sobre o fractal, e aí a gente conta quantas caixas de tamanho L contém um pedaço do fractal, e a gente diz que isso é um M de L, e faz a média sobre diferentes posições de caixa, né? Então, isso também é referindo à dúvida que o Pedro tinha levantado sobre a questão do DLA, né, que está na lista. Então, e aí repete, né, esse procedimento para diferentes tamanhos de caixa. Aqui tem uma ilustração de como fazer isso, né? Então, aqui, por exemplo, a caixa né, o meu objeto é esse triângulo, né, que eu quero saber a dimensão fractal. Então, eu começo com uma caixa aqui de tamanho R0, que é um quadrado, né? A caixa, a gente assume que ela é sempre quadrada, e nessa caixa eu vejo que tem um pedaço do triângulo. Então, 1,
né? Aí aqui a caixa está toda ocupada pelo triângulo. Aqui no passo seguinte, eu dividi, né? Em vez de ter essa caixa de tamanho 1, eu vou ter uma caixa de tamanho meio, e aqui 3 caixas de tamanho meio estão ocupadas e uma caixa está vazia. Então, para R igual a meio, o meu N é 3, né? Aqui, de novo, eu vou dividir essa caixa que já tinha tamanho meio para tamanho 1/4 e vou ocupar todo o meu espaço. E eu vejo que agora eu tenho 10 caixas ocupadas, né? E essas outras aqui vazias. Não precisa contar o número de caixas vazias. Aqui no próximo passo, divido de novo e conto, 36. E aí, assim, vou fazendo esse gráfico, log de N, de Rn, contra log de 1 sobre Rn. E daqui a gente acha a dimensão fractal. Então, aqui tem um exemplo do tapete de Sierpinski, né? Como achar a dimensão fractal com esse tipo de procedimento, né? O quadrado, divide o quadrado ao meio, divide de novo, e aí a gente vai contando quantas caixas estão ocupadas e faz esse procedimento, né? Então, quando a gente tem um cluster que é irregular, como o DLA, né, a gente pode fazer esse tipo de procedimento e a gente vai ter caixas vazias e ocupadas ao longo do cluster todo, né? E vão ser muitas caixas, né, quando a gente vai dividindo aqui em vários pedaços. Então, mesmo ele sendo irregular, como a gente tem muitas caixas, a gente deve conseguir fazer esse procedimento com um cluster só. É a minha expectativa, mas talvez tenha que fazer com mais. Então, aqui um outro exemplo, né, de fractal geométrico, onde se conta o número de caixas ocupadas e vazias. Então, a ideia de lei de escala é uma ideia que aparece, né, quando a gente estuda diversos fenômenos e fractais em específico, né? Então, a gente sabe que a massa vai com L elevado à dimensão fractal, né? A dimensão fractal, então, a gente define como log de M sobre log de L. E a gente pode definir a densidade como a massa dividido pelo volume, e o volume é L elevado a D, né? E como aqui a massa vai com L elevado à dimensão fractal, então a densidade vai com a dimensão fractal menos D. Por que isso é importante, né? Da onde que vem essa relevância? Porque aqui a gente tem uma lei de escala. Se eu multiplico o meu tamanho L por um fator de escala lambda, né? Por conta dessa relação daqui, eu sei que isso aqui é igual a T lambda elevado a df menos d rho de L, né? Então, as propriedades estatísticas de uma dada escala L, né, elas são iguais à propriedade, né, lambda L aqui, quando você multiplica por esse fator de escala lambda df menos d, tá? Isso é importante. Então, como que a gente pode fazer um fractal, né, um fractal regular? Né? Um método simples é usar autômatos celulares, né? Que é um conjunto de célula onde você determina, né, define um determinado estado, que aqui a gente vai ver, a gente vai chamar de 0 ou 1, ocupado ou desocupado, e a cada passo discreto você vai mudando, acrescentando estados de acordo com a vizinhança do sistema. Então, por exemplo, aqui, né, existem regras, essa regra 102 para fazer o tapete de Sierpinski, e tem essa regra 90 que a gente vai discutir aqui para fazer também o tapete, o triângulo de Sierpinski, desculpa. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né, porque a gente define um grid inicial, né, então a gente começa aqui com essa semente e aí vai definindo regras, e a regra é essa aqui, né? Se a gente tem os 3 ocupados, no próximo passo fica vazio, se tem 2 ocupados, fica 1, né? E aí pode ser 2 ocupados para um lado, 2 ocupados para o outro lado, fica 1.
Se tem os dois ocupados, mas o do meio vazio, né, fica 0. Então, tem essas regras aqui, e com isso a gente constrói esse triângulo, mas chega um momento que a gente chega, né, no tamanho linear aqui que a gente determinou para o nosso sistema. Então, o triângulo acaba porque a gente chega aqui no tamanho da borda lateral. Então, para implementar, né, é um programa bastante simples, né? Como a Tatiana colocou aqui, 10 linhas de programa usando o XOR, né? Que é o Exclusive OR. Então, um Exclusive OR 1, né? Um XOR 1 é 0, 0 XOR 0 é 0 e 1 XOR 0 é 1. Então, né, só importa os dois do lado e não o que está no meio, né? Então, é isso que está dizendo aqui, né? A gente vai comparar num passo anterior, né, os dois vizinhos laterais I-1 e I+1, né, no tempo T-1, e isso vai definir o que acontece no I, que é o do meio, né, no tempo T. E aqui, de novo, né, aqui começa de baixo e vai subindo, né, até chegar no tamanho da borda que a gente determinou. Tem uma coisa bem bacana de fazer, que eu acho que a gente, assim, eu costumo fazer quando a gente está no presencial, mas no remoto, acho que a gente não vai ter como fazer, né, que é medir a dimensão fractal de uma bola de papel amassado. Isso é bem bacana, né? A ideia é pegar uma folha de papel A4, né, e várias folhas de papel A4, né, e ir dividindo essa folha em pedaços iguais. Então, a folha, a gente diz que a massa dela é 1, né, então meia folha a massa é meio, 1/4 de folha a massa é 1/4, e assim sucessivamente, e ir amassando, né, você corta a folha e vai amassando as bolas com frações de tamanho diferente e mede a circunferência da bola. E aí, claro que se a gente faz com uma folha só, a estatística é péssima, mas quando a turma é grande e todo mundo amassa muitas bolinhas de papel, a gente faz um histograma, né, do diâmetro contra a massa, e a massa aí é o tamanho, né, da folha de papel, e aí a gente mede o coeficiente angular dessa reta, e a partir daí acha a dimensão fractal, e aí faz um histograma, né, com todas as dimensões fractais obtidas para encontrar a dimensão fractal da bolinha de papel. E aí vocês vão ver, né, quando a gente faz isso, a gente vê que é menor que 3 e maior que 2. Né? Então, é menor do que a dimensão fractal, né, do espaço tridimensional, porque quando a gente amassa fica muita coisa, né, aquela coisa enrugada em volta, reduz, né, a dimensão total. E era isso que eu tinha para falar hoje. Eu não sei se ficou claro para o Pedro, né, como medir a dimensão fractal do DLA, mas essa ideia, né, de ter os quadrados e ir andando com eles, né, encher o espaço com quadrados de tamanho diferente, e a partir daí, né, obter a dimensão fractal do sistema total. Perguntas sobre a aula de hoje? Ou sobre a lista em geral? Professora, Diga. você pode voltar no exemplo daqueles quadrados que vão diminuindo dentro do triângulo? Ficou um pouco... Não foi muito claro para mim qual era a medição ali da escala. Aqui? Isso. Então, aqui, nesse caso, é um caso, né, a gente sabe qual é a dimensão fractal de um triângulo, né? O triângulo está em dimensão 2, ele está no plano e ele não, né, ocupa todo o plano aqui. Então, okay. A ideia é a seguinte, né? No primeiro passo, então, a gente vai pegar o plano todo e encher ele com caixas de tamanhos que vão sendo reduzidos. Então, e a gente conta como massa 1 a caixa que tem um pedaço do triângulo, e massa 0 a caixa que não tem nada. Então, no nosso primeiro passo, eu coloquei essa caixa aqui de tamanho 1, e ela tem um pedaço do triângulo, na verdade, ela tem todo o triângulo, e aí eu digo que para a caixa de tamanho 1, a minha massa é 1, ok?
Ok. Aí aqui, no segundo passo, eu vou dividir essa caixa, o tamanho linear da caixa ao meio. Então, aqui eu tenho, né, essas caixas aqui de lado meio, né? E aí eu vou Certo. ocupar todo o espaço com essas caixas. Aqui eu estou mostrando só as caixas que Ah, têm entendi. pedaço do triângulo, Você está né? omitindo Então, a quarta caixa ali, né? isso, porque ela não está ocupada. Então, para uma caixa de tamanho meio, eu tenho uma massa, digamos assim, 3, né? Porque são as 3 caixas que estão ocupadas. Aí aqui, de novo, divido ao meio. Para uma caixa de tamanho 1/4, eu vou ter 10 caixas ocupadas. Para uma caixa de tamanho 1/8, 36 caixas ocupadas. Eu poderia dividir ainda mais 1/16, aí a gente teria que contar quantas caixas estão ocupadas. E aí faz um gráfico desse tipo aqui, log de 1 sobre Rn contra, né, na verdade, log de N de Rn, onde esse N, né, o que eu estou chamando aqui de massa, dividido pelo log de 1 sobre Rn, e daqui a gente tira a dimensão fractal. Né? Aqui fica, acho que dá para ver aqui, né? Bom, a dimensão aqui é 2, né? Entendi, E, obrigado. e aqui começa a aparecer, né, nesse caso, a dimensão fractal, né, diferente de 2. Porque aqui a gente tem, né, nesses pedaços aqui, dá para ver aqui, né, Ah, legal. aqui É. comparando. O que Aqui, cai naquele triângulo central já não conta mais, igual contava isso, antes. né? Então aqui a caixa de tamanho 1 fica igual, a caixa de tamanho meio também fica igual. Mas aqui na caixa de tamanho 1/4, aqui já tem um buraco no meio. Então já não é É. igual. Aqui tinha 10, aqui tinha 9. Aqui a caixa de tamanho 1/8, né? Aqui tinha 36, aqui já passou para 27. Então, à medida que você vai reduzindo o tamanho da caixa, dá para ver que você vai começando a ver mais os buracos que aparecem aqui, né? E aí a dimensão fractal, obviamente, que cai. Entendi, obrigado, Teresa. Nada. Professora, tem uma parte que você fala da densidade. Eu acho que é no slide 14, se eu não me engano. Aqui. Eu não entendi o que que é esse índice F. Acho que não sei se passou muito rápido aqui. A gente chama de DF a dimensão fractal, né? Então, Uhum, aqui a Tatiana podia ter chamado aqui de DF, porque isso aqui, né, a gente chama de D a dimensão, digamos, inteira, a dimensão do espaço onde o fractal está inserido, né? Então, ele está no plano. Então, a dimensão D, onde ele está inserido, é 2. E a dimensão fractal, é DF aqui, é menor que 2. Né? Como a gente definiu lá no começo, um fractal ele tem uma dimensão fractal que é menor que a dimensão do espaço onde ele está inserido. Né? Então, aqui, DF se refere à dimensão fractal e D à dimensão do espaço onde ele está inserido. Né? entendi. Mais perguntas?